Ainda é bom dia, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Alguns já rezaram, outros não. Camilinha sempre presente aqui, fazendo uma presença doce, né? Então hoje a gente ficou novamente de explicar o quiasmo, né? O quiasmo é uma situação bem interessante. Ela faz parte da literatura judaica, e quem divulga bastante ela, pelo menos eu aprendi com dois, né? Um terceiro ele usava, mas nem tanto. Primeiro eu aprendi fazendo cursos do CEBI com o Frei Carlos Mesters. Claro que não com ele especificamente, mas com os reprodutores do CEBI, Taubaté, em Pinda, aqui em Pinda com a dona Aida. E na faculdade, no tempo de faculdade, com a Maria Antônia, com o Shigeuki Nakanoshi, havia um professor de grego lá, não vou me arriscar a falar o nome dele que eu não estou me lembrando agora, mas ele era um professor muito bom de grego. Se eu me lembrar, eu falo o nome dele até concluir. O quiasmo judaico, ele, né, eu vou fazer com vocês, para não dar spoiler do Salmo 121, eu vou fazer do Salmo 1, que eu estou guardando os textos que eu estou escrevendo sobre os Salmos. O Salmo 1 tem 6 versículos. Então, o quiasmo seria 1, 6, 2, 5, 3, 4. O que é o quiasmo? O quiasmo é uma suposição teórica de pensadores de fundamento judaico de que os versículos conversam assim, ó. Então o versículo 1 vai conversar com o versículo 6, o 2 com o 5 e o 3 com o 4. E numa construção meio de tabela, a gente vai chegar, vocês vão receber o quiasmo do Salmo 1, você vai chegar numa mensagem central. É essa que, na Lexio Divina, a gente guarda para ficar memorizando. Quando eu fiz esse quiasmo, foi num dia de formação, lá no Bonfim, no Quiririm, desculpe, e o Salmo 1 ficou assim: e o caminho de Deus se faz pela meditação de sua lei. E o caminho de Deus se faz... Engraçada a palavra, né? Caminho, né? E o caminho de Deus se faz pela meditação de sua lei. Chiu, menininha bonita. Desenha aí. Então, por quê? Porque no verso 2, o justo medita a lei dia e noite. Mas assim, a ideia é a seguinte: o caminho de Deus se faz pela meditação da lei, dia e noite. Dia e noite. E isso justifica a gente. Justifica. A palavra justifica, de justiça ou justificação, é o tema de toda a carta aos Romanos, né? Eu estou relendo minhas anotações. Elas estão aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui tudo é anotações de uma pós-graduação feita sobre a carta aos Romanos na ótica de Paulo. Tá zoando, barato. Na ótica de Paulo, na ótica de Agostinho, na ótica de Lutero. Quer dizer, a justificação, por que o caminho de Deus e o justo medita a lei? Porque ela justifica, né? Então o Salmo tem 6 versículos, eu não vou ler os 6 versículos, e vocês vão ver aqui, ele começa, ó: feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios, versículo 1. Versículo 6, sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Vocês percebem que existe uma conexão entre o caminho do homem feliz, bem-aventurado. Vocês vão ver que tem uma nota de rodapé, né, explicando o que é quiasmo, e depois a palavra bem-aventurado.
ela vai aparecer, né, do grego Macarios, 43 vezes na Bíblia. Inclusive é do Sermão da Montanha, de Mateus 5. Bem-aventurados o pobre de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que promovem a paz, enfim, é esse termo, que em algumas Bíblias é traduzido por feliz. Mas aí eu vou deixar que vocês etimologicamente entendam o que esse salmo está indicando para que esse homem continue no caminho de Deus, porque não é fácil. Então o salmo primeiro, que vocês vão ter um exemplo do quiasmo, dessa versículo 1, versículo 6. E aí você vai ler, mas existe uma interpretação canônica? Sim, existe. A gente falou da tradição, do magistério, da Sagrada Escritura, então existe uma interpretação canônica, estudada, aprofundada, exegética, na raiz hebraica, sim, existe. Mas em oração? Em oração é outra situação. É um colóquio entre Deus e você. E, nesse sentido, o Salmo 1 é o primeiro salmo, é a porta de entrada do saltério, é a porta de entrada dos louvores a Deus. É fruto também de muita maturidade de comunidades, de pessoas que entendiam que o louvor, que a oração faz parte da vida humana e, nesse sentido, literário, sapiencial, histórico, concreto, os sábios refletem e a primeira preocupação é o seguinte, rezar para quê? Para se manter no caminho. Qual o caminho? O caminho da justiça. Por que o caminho da justiça? Porque o caminho da justiça é o caminho da lei de Deus. E qual é o caminho da lei de Deus? Não abandonar a aliança. E por que não abandonar a aliança? Porque o pecado gravíssimo do Antigo Testamento é não o adultério, o pecado original originante, o pecado original originado, o pecado de Adão e Eva. Esse desligamento, se você entender o Antigo Testamento antes da narrativa mitológica ou da narrativa de Adão e de Eva, você vai ver que é o povo de Deus perder-se no caminho, criando a idolatria e outros deuses. E isto é sair do caminho. A idolatria é o fundamental pecado que o Antigo Testamento vai lutar. E sair do caminho é deixar o caminho de Deus e entrar no caminho da idolatria. Muito bem. A reflexão quiasmática, por assim ser. Então, os versículos 1 e 6 ressaltam o caminho. Há dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o versículo 1 e 6 deixam bem claro isso. Quem anda no caminho do justo prospera, quem anda no caminho do ímpio perece. Versículos 2 e 5 sobressalta a importância da lei de Deus ou da instrução divina. O caminho da bem-aventurança é o caminho da instrução e das leis divinas. Então, o Salmo convida a ler, a meditar, a aprazar-se nela, né? Ou aprazeirar-se nela, ficar nela. Viver sob a égide da lei de Deus, da benevolência, da justiça de Deus. Verso 2. E o verso 5 também fala que será pesado, será compulsório o julgamento do ímpio, porquanto ele não observa. Quem é? Que não observa a justiça do Senhor. Então você tem o versículo 1 e 6, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Versículo 2 e 5, os que observam a lei de Deus, como 2, dia e noite. E o versículo 5, o ímpio que, com o coração endurecido, não observa, não vive, não se compraz na lei de Deus. Por fim, os versículos 3 e 4. No confronto do quiasmo, o quiasmo é isso, vocês vão ler a definição na primeira notinha de rodapé, fazem alusão aos frutos do comprometimento que ambos os que escolhem o caminho, você tem liberdade. Não havia nenhuma doutrina do livre-arbítrio e já incluso no Salmo 1, os dois caminhos, né?
Padre Zezinho não coloca assim pra gente? Diante de ti ponho a vida e põe a morte. Diante de ti põe a vida e põe a morte. Quer dizer, na verdade é uma releitura de Deuteronômio, também de Levítico. Ou seja, os caminhantes, os caminheiros, eles podem também fazer o caminho do comprometimento. Então, estar no caminho de Deus é estar comprometido. Estar no laboratório de música litúrgica caminho é estar comprometido com a lei de Deus. E exala dia e noite. Né? Diz que o bem-aventurado é bem-sucedido porque ele produz frutos que permanecem. Tal como o riacho, a árvore diante do riacho. É muito linda essa paisagem, né? Se a gente for fazer uma contemplação, imaginar a paisagem durante o riacho. Já o proceder do ímpio é igual a palha seca, próximo a qualquer coisa que é bela, mas o vento, um dos elementos da natureza, também na Bíblia, a representação de Deus, da sua ruá, mesmo o mais pequenino vento leva o que a palha seca, aonde a palha seca está. Então ficou claro, 1 e 6, caminho do justo, caminho dos ímpios. 2 e 5, os que se comprais na lei de Deus e a vivem, os que não se comprais e por isso, não observando a instrução de Deus, não se dão bem. 3 e 4, os que, observando a lei de Deus, colhem frutos, benefícios, bondade, não por meritocracia, porque Deus não é um sistema capitalista, não é um sistema econômico, não é um sistema de leve-trás, não é um barganhador, mas a própria pessoa constrói com a graça de Deus, que a supõe e colabora. E a pessoa, o ímpio, que escolhe viver longe da graça, longe do salmo, longe da vida de oração, como palha seca, é assoprado esse discípulo. Bem, assim você vai ter o seguinte, para encerrar. Versículos 1 e 6. A Camila e os seus desenhos maravilhosos. Olha, gente. Mostra aí. Ela fez uma criança e um menino no caminho de Deus, procurando observar as coisas que são boas. Não é isso? Na montanha. Na montanha, porque na montanha se encontra Deus, não é isso? A experiência de Deus na montanha, no Sinai ou no Horebe. Então, os versículos 1 e 6, seguir o caminho de Deus que justifica e dá felicidade à vida. Vocês vão ler isso, tá bom? A meditação da lei de Deus nos faz permanecer no seu caminho, versículo 2 e 5. Versículo 3 e 4, os frutos diferenciados entre o justo e o ímpio no que toca a observância da lei no caminho de Deus. Então você tem A, B e C. Versículos 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. A com C. A com C. A com C vai dar assim: a felicidade em nossa vida se dá pelo traçado que fazemos no caminho de Deus. Verdade. B. Aqui está o coração, né, misturando todo o Salmo de 1 a 6. O que ele vai nos dizer? Os 6 versículos. E o caminho de Deus se faz pela meditação da sua lei. Por isso que nós estamos rezando no dia de hoje, tá bom? Se você quiser pegar o versículo 2, o justo medita dia e noite, aí fica melhor ainda, tá bom? Vou mandar para vocês o vídeo, mandar o link do Salmo. Boa oração, bom quiasmo. Qualquer dúvida sobre essas coligações de versículos, que é uma sugestão de interpretação bíblica, é só postar ali no grupo, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.